respeito de dor. Irmãos, eu falei na última vez que eu preguei aqui que eu ia ter que mudar de casa. Mudei quinta e sexta-feira e tô mudando. Sei quem já mudou aqui de casa, dá um tchau pra eu ver. Então você sabe o que eu tô falando. Tá cheio de caixa a minha sala. Eu tava lá pegando um monte de coisa e eu descobri que quanto mais filhos você vai tendo, a mudança é mais difícil, tá? Aí você tem que mudar berço, cama do mais velho, que não coube no quarto, que a gente vai ter que se virar agora. Vai ter que mudar a cama dele. E os perrengues passando. E o que aconteceu comigo? Quinta-feira, dia da mudança, metade da mudança feita, trava minha coluna. Aquela dor, falei, meu Deus, Jesus. E aí até aí eu não sabia que ia pregar ainda. E não sabia muito menos o tema. Sexta-feira, fui no osteopata, vai lá, vértebra por vértebra, colocar no lugarzinho, saí bonitinho de lá. Continuei a mudança na sexta-feira, dor de novo. Dor. Até hoje, no almoço, uma dor insuportável. Fui no mercado, no Taust, fazendo propaganda de graça aqui pro irmão. E aí, passei na farmácia que tem ali, em frente aos caixas. Falei, moço, eu preciso de um remédio pra dor que seja forte, cara. Aí ele me deu um remédio lá, forte. Tomei, melhorou. Era pra tomar de 8 em 8. Tomei meio-dia. Era para tomar outro agora, às 8. Em nome de Jesus não vai precisar, amém? Às 8 não, aí eu tô ruim da conta. É 8? É isso mesmo, às 8 da noite. Mas em nome de Jesus, estou livre. Mas aí, irmãos, eu vivi nesses dias aqui uma experiência de dor intensa, insuportável no físico. Só que eu também já vivi dores terríveis na minha vida, de cunho emocional. Teve uma época, o Gide está aqui, a galera da Vila Nova me conhece minha família, e a gente passou uma tempestade muito grande na minha família, que os meus pais quase se separaram, e eu tinha 10 anos de idade, quando isso aconteceu. Foi lá em 2000, meu Deus, revelei a idade agora. E aí, eu fiquei destruído, eu fiquei um caco. Eu perdi meu melhor amigo, porque ele usou a vergonha que a minha família estava passando, que foi exposta, traição, coisas do tipo, para todo mundo ficar sabendo. O meu melhor amigo ainda usou isso para me atingir por uma briga boba de escola. E desde aquele dia ele nunca mais foi o mesmo amigo que ele era até aquele momento para mim. Mudou o nosso relacionamento naquele dia. Perdoei. Sabe por quê, irmão? Porque o perdão é para você mesmo, não é para a pessoa. Você se liberta. Mas a gente vai falar mais disso. Mas o nosso relacionamento mudou, nunca mais foi a mesma coisa. E foi uma dor tão intensa, queridos, tão intensa. E aí tinha aquele texto de Romanos 8:28 que fala assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E eu li aquilo com 10 anos de idade, uma criança, irmãos. Eu olhava para Deus e eu falava assim: Senhor, eu não entendo como pode ser verdade esse versículo. Como pode todas as coisas colaborarem para o meu bem, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por isso, e esse sofrimento ainda nem sou eu o responsável. Quem errou foi meu pai, quem errou foi a minha mãe, e eu estou pagando o pato. E eu estou vivendo um sofrimento intenso, e não fui eu que fiz nada. E eu lembro que naquele momento, Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, porque Ele sabe o entendimento de cada um. Eu era só um garoto de 10 anos de idade, e a única coisa que Deus colocou no meu coração, eu não ouvi voz audível nem nada, mas o que veio no meu coração foi o seguinte: se você confiar em mim, você vai entender um dia que todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive isso que aconteceu. Você vai falar assim: obrigado, Deus, cooperou para o meu bem. Era uma loucura aquele pensamento, ter esse entendimento no meu coração. Mas eu só tinha duas escolhas:
correr para Deus, para o colo de Deus, ou me revoltar e fugir e me desviar. E eu escolhi com 10 anos de idade, correr para Deus, a minha maior referência. Minhas maiores referências, que eram meus pais, agora eu era uma figura trincada para mim. E eu fui me refugiar com 10 anos de idade no monte, centro de treinamento missionário, quando a gente era da outra igreja ainda, que era um lugar muito abençoado também. E estava lá com a missionária Alessandra, que era diretora do CTM, todo mundo tinha medo dela, inclusive eu, e hoje é uma das minhas maiores amigas. Conheci pessoas maravilhosas, que Deus foi tão misericordioso comigo, porque eu não me desviei. Ele falou assim: Daniel, no momento você não está conseguindo olhar para o teu pai e para a tua mãe como referências, porque eles falharam com você, mas porque você está escolhendo não se desviar, porque você está escolhendo correr para mim, eu vou te dar referências nesse momento que você precisa. E eu conheci pessoas maravilhosas, que simplesmente deixaram tudo para trás, e consumiram as suas vidas, como oferta para anunciar o Evangelho por onde eles forem, através de suas famílias, não podendo correr atrás de tanto dinheiro, nem de tanto conforto, porque suas vidas e suas famílias, seus filhos, estavam dedicados a cumprir um chamado, a cumprir um propósito. Sabe, irmãos, só que não interessa se você vai escolher ser um missionário e vai deixar tudo para fazer a obra, ou se você vai ser um missionário como eu, que tem a sua vida, que trabalha, que frequenta a igreja, mas tem a sua vida lá na sociedade, correndo atrás, trabalhando, fazendo, é lícito, está tudo bem também. Precisa dessas pessoas para ter a igreja, para ter sustento, para tudo. Agora, você pode escolher qualquer vida, nenhuma delas vai estar livre de sofrimento, de passar por dor, de passar por problemas. Quando eu estava na juventude, eu fui líder de jovens, e começou a aparecer, no meio do meu caminho, jovens, adolescentes, que estavam passando o mesmo problema que eu passei: adultério no casamento dos pais, separação. E Deus, através da experiência que eu tinha vivido na pele, estava usando a minha dor para ser cura para a vida de outras pessoas. E quando eu vi pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e a ferramenta usada tinha sido a minha história de dor, cara, eu olhei para Deus e eu falei assim: Senhor, demorou uns 11 anos, mas eu entendi. E eu posso afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, irmãos, a gente está vivendo um tempo que não dá mais para saber se você está numa igreja evangélica, se você tem uma fé real ou só mais uma religião. Tem muita gente vindo para as igrejas evangélicas e vivendo seu momento aqui no culto, mas a hora que vão para ter a sua vida rotineira na segunda-feira, de segunda a sexta, e agora na verdade muitas vezes o culto é só uma vez no mês, é só na ceia. Mas às vezes a gente está aqui domingo a domingo, mas a gente não tem mudança de vida, a gente não tem relacionamento com Deus vivo, e a gente vive uma fé morta, uma fé que não confia em Deus de verdade, para saber que Ele vai cuidar, que Ele vai prover, que Ele vai realizar. E vão entrando coisas que fazem a nossa alma, o nosso espírito sofrer, gemer. Assim como eu estava nessa situação de dor intensa nesses dias, com a minha coluna.
E aquela dor insuportável que parece que não tem saída, que não tem para onde correr, que não haja o que faça, não tinha posição para dormir, e deita no chão, e faz um exercício, e faz outro, tenta estralar a costa e nada resolve. E é uma angústia que vai subindo, e você fala assim: cara, eu não sei o que fazer com essa dor, eu não sei, não tem jeito. E muitas vezes a gente começa até pensar coisas que vão totalmente longe daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu, no meio das minhas crises de adolescência, cheguei a cogitar até tirar minha própria vida. Dentro da igreja, queridos. Nunca saí da igreja. Nunca tive um tempo no mundão. Mas cheguei a pensar nisso. Mas sabe por quê? Existe o fator humano, sim. Mas também existe sim um mundo espiritual, e Efésios 6 vai falar que a nossa luta não é contra seres humanos, contra pessoas de carne e osso, mas a nossa luta é contra principados e potestades do maligno. E eu gosto muito da nossa igreja porque nós somos uma igreja equilibrada, que não fica falando que tudo foi o diabo que fez, tudo é culpa do diabo, mas a gente também não pode cair no erro de parar de enxergar que nós temos sim um adversário, que o objetivo dele é sim roubar, matar e destruir. Por mais que esse texto estava falando dos falsos pastores, o diabo, o objetivo dele é sim nos roubar, nos matar e nos destruir. E muitas vezes esses pensamentos podem ser sim incentivados por uma influência maligna, por demônios, pelo diabo. E eu não quero que ninguém se exponha aqui, mas eu creio que nessa noite Deus está tratando com relação a pensamentos de tirar a própria vida, porque Deus não quer isso para você. E o diabo é tão sujo que querem às vezes apagar coisas seríssimas como essa. De tirar a própria vida é algo que é inaceitável para qualquer cristão. Mas Daniel, você não tem noção da luta que eu estou passando. Calma, eu não estou aqui para invalidar a sua luta, eu não estou aqui para invalidar o que você está passando, para falar que não é difícil demais, não é isso. Mas eu estou aqui para apresentar o que a palavra de Deus diz para você e para mim, e nós precisamos apresentar essa palavra para as pessoas, não para julgar, não para apontar o dedo, não para falar, se tirar a própria vida vai para o inferno. Sabe, irmãos, um dia eu estava na escola, no ensino médio, e uma das meninas perguntou para mim, falou assim: Daniel, você acha que eu vou para o inferno porque eu não tenho Jesus? Porque eu não aceitei a sua fé? Eu vou para o inferno então? E eu falei assim: não serei eu que vou afirmar para você que você vai para o inferno, mas eu estou aqui para falar para você que a palavra de Deus diz que o único caminho para se chegar até o céu é Jesus Cristo. Não existe outra religião, não existe outra filosofia de vida. Não adianta fazer tudo certinho, não adianta ser bom, não adianta tentar não pecar o máximo possível, ser santo. O único suficiente para te levar ao céu é o nome de Jesus Cristo. Mas quem sou eu para dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno? Até porque, como a gente vai saber se você não vai receber Jesus daqui a um tempo? Quem sabe a gente nem vai estar junto mais, nem vai andar junto mais, e você vai se render ao Senhor Jesus? Quem sou eu para saber? Então não sou eu que vou afirmar. E da mesma forma, a gente não está aqui para afirmar para ninguém: a pessoa tirou a própria vida, foi para o inferno. Quem sou eu e você para julgar isso? Mas nós estamos aqui para falar para a gente e para quem estiver à nossa volta o que a palavra de Deus diz. E no livro de Coríntios, se eu pegar aqui a referência, eu quero dar base bíblica para você entender por que um cristão jamais deve apelar para essa atitude extrema de tirar a própria vida. 1 Coríntios 3, 16 e 17.
Olha o que vai falar. É aquele texto que Paulo está falando que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Você não sabe que vocês são santuário, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo, o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, se um dia você estiver pensando em resolver a sua dor extrema com isso, calma, nunca esqueça disso. A minha mãe, quando ela era jovem, ela não era de Jesus, ela falava muito sobre tirar a própria vida. E o chefe dela, de um salão de cabeleireiro, era de uma outra igreja, mas quando ouviu ela falando isso, falou assim para ela: Ana Luísa, nunca mais repita isso, porque se você fizer isso, a Bíblia fala que Deus te destruirá. E eu creio sim, irmãos, que Deus está falando de inferno aqui através de Paulo. E por isso, nós precisamos sempre nos posicionar para as pessoas: calma, as lutas vêm, as tempestades chegam na nossa vida, mas elas vão embora. As tempestades não vão durar para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí eu tenho amigo que veio para a igreja e falou assim: mas Daniel, eu me converti, eu estou largando meus pecados e parece que eu estou passando mais luta, eu estou passando mais problema. Querido, é isso mesmo. Diferente do evangelho que tem sido pregado em muitos lugares nos nossos dias por aí, Jesus não veio apresentar um evangelho de mar de rosas. Se você ainda estava aqui flertando com um evangelho desse tipo, eu estou aqui como voz de Deus para você, para falar assim: está errado. Deus tem o melhor para nós, mas Ele disse: no mundo vocês passarão por aflições, sofrimento, contudo tenham bom ânimo, não desanime, porque eu venci o mundo. E você nunca mais está sozinho na sua vida depois que você entregou sua vida para Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, e não para uma religião, e não porque a sua família está aqui, não porque seu pai te força, mas porque você teve um encontro com Deus de verdade, religião não muda a vida de ninguém. Eu estava dentro da igreja, sem ficar com menininha, sem usar droga, sem bebida alcoólica, completamente longe de Deus, completamente frio, completamente distante, mergulhado nos meus pecadinhos, ao ponto de ter dias de pensar em tirar a própria vida. Irmãos, essa palavra tem dois focos, dois grupos de pessoas. A primeira é você que está sendo alvo do reino das trevas, porque ele quer acabar com a tua vida. E Deus trouxe você aqui nessa noite para falar que você não foi feito para ser ceifado pelas trevas, para acabar com a sua própria vida, para aceitar esse sofrimento e viver essa vida de dor e de murmuração. Não, o Senhor te fez para vencer todo medo, vencer toda mágoa, vencer toda ansiedade. E também tem o segundo grupo de pessoas que o Senhor quer falar nessa noite, que são aqueles que não estão passando por esses momentos terríveis, por esses momentos de dor, mas o Senhor quer que você se levante nessa noite e seja resposta. A gente ouviu nas últimas palavras que os campos estão brancos. E há quanto tempo mais você vai fingir que não é com você essa palavra?
Você precisa se posicionar como aquele que é filho de Deus, que tem o Espírito Santo, que foi liberto de tudo isso. E você precisa ser resposta para aqueles que estão à sua volta. Você precisa romper de uma vez com aquilo que te segura, seja um pecado, seja o comodismo, seja o viver para si mesmo, porque alguma dessas coisas é. A pergunta que eu tenho que fazer para mim, e você tem que fazer para você é: por que é que eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Deveria ser nossa prioridade máxima. Trabalhe, tenha conforto, viaje, cuide bem da sua família, ofereça o melhor para os teus filhos, mas não se esqueça do seu propósito. Sabe, irmãos, e falando sobre dor intensa emocional, a gente está vivendo uma geração que quer ter resposta para tudo. E eu não estou aqui para falar contra nenhuma especialidade médica, contra psicologia. Pelo contrário, quando ela é bem aplicada e por pessoas que têm princípios cristãos, aí ela é saudável para um cristão. Mas ela pode ser nociva se for fora dos princípios cristãos? Pode, tome cuidado. E dentro da psicologia, tem um cara, chama Victor, não me lembro o sobrenome dele. E ele, lá no século 20, não tão antigo assim, os anos 1900 a 21, não, agora estamos 21, né? Isso, século 20. A história desse Victor, ele é um judeu. E ele foi com a sua família para o Holocausto. No Holocausto, a sua filha e sua esposa são assassinadas. Irmãos, o que tem de mais valor para mim na minha vida é minha esposa e os meus filhos. É o que tem mais valor, é o que me dá mais propósito. Minha esposa e os meus filhos. E eu acredito que a maioria das pessoas funcione dessa forma. Todo mundo que eu converso depois que teve um filho ou adotou um filho, fala assim: a minha vida agora é por ele, é para ele que eu estou fazendo isso. Quem aqui é pai e mãe e concorda, dá um tchau aí para eu ver. É isso ou não? A gente vive em prol deles. Acabou. Não vai dar para viajar, vai ter que fazer o quarto da criança, vai ter que fazer... Acabou, é para eles e pronto. É a nossa vida. E esse cara, por uma filosofia diabólica de Hitler, vai parar no Holocausto, nos campos de concentração, e perde a sua esposa e sua filha. Ele perde tudo para mim, na verdade. Minha família é tudo para mim, minha esposa e meus filhos. E ele perde. Sabe o que acontece com esse Victor? Ele passa a observar o seu próprio comportamento e o comportamento das pessoas que estão vivendo os centros de concentração, os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E ele começa a fazer análises e ele começa a ver que as pessoas que identificam um propósito e conseguem manter a chama da esperança acesa são aqueles que permanecem vivos. Mas aqueles que param de sonhar, aqueles que não têm propósito de vida, se não são levados para a câmara de gás, são acometidos por alguma doença, pela desnutrição e vão embora. Termina a Segunda Guerra Mundial, esse cara sobrevive, e a teoria dele vem ser usada agora, dentro da psicologia, tá? Inclusive, por bons psicólogos, para falar que não só os traumas que você viveu no passado, você precisa ser liberto disso, e com certeza isso está certo, precisa mesmo, e para isso a chave é o perdão. Mas, se você quer ter uma vida cheia, abundante, feliz,
cheia de gratidão no teu coração, sabe o que você precisa ter? Segundo os estudos desse Victor, propósito. Sem propósito é impossível para o ser humano ser feliz. Você pode ter momentos de alegria, e isso virou uma máxima. Eu dei aula 3 anos no colégio para os adolescentes, e é assustador como muitos, se não quase todos, acreditam, sabe no quê? Que ser feliz não existe. O que existe são momentos de felicidade, momentos de alegria. Mas não existe ser feliz. O que existe são momentos felizes. Querido, se você conheceu Jesus e você está vivendo dessa forma, eu preciso te dar um chacoalhão e falar, sabe o que para você? Você precisa ser alguém feliz, ser alguém grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você vive. Mas Daniel, eu quero conquistar muito ainda na minha vida, estou longe. Não tem problema, queira mesmo, isso é ótimo, mas seja grato por aquilo que você já tem na tua mão. Olhe para o teu chuveiro, olhe para a tua vida e agradeça. Olhe para a sua cama, olhe para suas roupas, pode estar furado, pode ter um probleminha, mas olhe para sua mesa e enche o seu coração de gratidão. Sabe, irmãos, eu mudei para casa, e é uma casa alugada, casa ótima, mas eu descobri que não tem casa perfeita, tem lá uns detalhinhos, e eu mudei para uma casa que estava sem chuveiro. E quem é próximo a mim sabe o quanto eu sou um cara habilidoso em fazer esse tipo de serviço, consertar chuveiro, fazer essas coisas, eu sou ótimo. Na verdade não, irmãos, eu sou uma lástima para tudo isso. Graças a Deus meu pai salvou a vida. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei os meus 2 filhos, saí dar uma voltinha com eles pelo meio das casas, e tinha um parquinho ali, com gangorra, 2 balanças, grama, umas formigas, e eu soltei os meus 2 filhos lá, inclusive a bebê de 1 aninho. E os 2 começaram a sorrir e brincar. A bebê engatinhando, o meu filho quase dando uma gangorrada na própria cabeça. Mas cara, o meu coração começou a encher de tanta gratidão a Deus. E eu falei assim, Deus, obrigado. Obrigado. Eu sou o homem mais rico do mundo. Sabe, irmãos, se você conhece Jesus de todo o seu coração, você precisa olhar para a sua vida e você precisa falar assim, eu sou o homem mais rico do mundo, eu sou a mulher mais rica desse mundo. Não tem preço o que Jesus fez por você, não tem preço. O preço que foi pago por Jesus naquela cruz, irmãos, foi alto demais para a gente viver uma vida carrancuda, fechada, estressado com os nossos problemas. Irmãos, estou pregando para mim também. Preguei a última vez, o Joe e a Ju foram me salvar com relação ao carro parado. Aí a pessoa que estava atendendo na portaria, embaçando para entrar com o carro, eu falei, pelo amor de Deus, ele está me ajudando, deixa eu entrar. Aí eles falaram assim, viu, assiste a pregação que foi mais cedo. Ah, queridos, mas a gente precisa tomar posições. Você precisa virar uma chave. Se você estava vivendo uma vida com um sentimento de angústia, de medo, de tristeza, rotineira dentro de você, não é isso que o seu pai preparou para você. Não é essa vida abundante que quem tem Cristo tem que viver. Tem luta? Tem. Meu filho tem hora que dá uns trabalhos, judia da minha filhinha? Judia. Pego ele no pulo, pego. Antes de vir para cá, ele deu um grito na orelha da menina, do nada ela começou a chorar, eu fervi, quase perdi a bênção. Falei, nunca mais assuste a minha filha. Vai pro teu quarto pensar.
Subiu pro quarto pensar. Voltei lá, pede perdão para sua irmã, pediu perdão, bora pro culto, vamos nessa. Entra no carro, vamos orar, gente. Deus, em nome de Jesus, cobre a nossa família. Nós não vamos perder aquilo que o Senhor tem para nós. Cobre a vida do papai, da mamãe, do Pedro, da Luísa, e que a gente esteja na tua presença, e que a gente tenha uma vida digna daquele que tem o Senhor como Salvador. Irmãos, a gente precisa viver isso todo dia. E o dia que eu não estou tão bom, quem faz a oração é minha mulher. E o dia que ela não está tão boa, é eu que faço. E aí tem dia que os dois estão ruins, aí tem que fazer a oração um dos dois e vamos nessa. Mas não dá para você ficar aceitando a instalação de uma vida aquém daquilo que Deus te chamou para viver. Só que vai vir sofrimento, vai vir perseguição, vai vir luta, vai vir doença, vai vir problema, sua coluna vai travar. Em nome de Jesus, para você não, e nem para mim mais, chega. Mas vai chegar sofrimento, vai. E eu aprendi uma coisa na minha vida que eu te aconselho, como um irmão que te ama, a aprender também. O sofrimento vai vir, mais cedo ou mais tarde, vai bater na tua porta, ok? Jesus disse que a tribulação vai chegar para todos, rico, pobre, qualquer raça, todos, vai vir sofrimento, ok? Você pode ser o crente mais santo, mais fiel, você vai passar por sofrimento. Mas você tem dois caminhos para seguir. Um, reclamar, se afastar de Deus. E o outro, se aproximar de Deus. Sabe, irmãos, quando eu trabalhava na Schaeffler, fiquei 11 anos lá. E muitas vezes, tinha algumas situações que eu começava a ser perseguido pelas pessoas do departamento. Ou porque eu era chato, ou porque eu era o crente que também incomodava. E aquelas pessoas começavam a me perseguir. Mas eu sempre botei na minha cabeça Efésios 6. Minha luta não é contra carne e sangue. E eu falava, sabe o que para Deus? Deus, usa isso, essa vergonha que eu estou sentindo. Usa isso, Senhor, me ajuda a não virar mágoa contra essas pessoas, mas que seja uma ferramenta para abater o meu orgulho e que me faça ser mais humilde, porque a sua palavra diz que o Senhor não rejeita o humilde e quebrantado de coração. E eu aprendi que todo e qualquer sofrimento, seja por perseguição, seja por doença, seja por crise financeira, qualquer sofrimento, qualquer dor que você esteja enfrentando, você pode usar como ferramenta para te levar para mais perto de Deus, ou você vai usar para te levar para mais longe. Não tem um terceiro caminho. Observe o seu fruto, a sua atitude. Se aquilo que está acontecendo com você é ser dominado pela tristeza, a tristeza vem, você precisa levar para a cruz. A mágoa vem, você precisa apresentar diante de Deus e liberar perdão. Mas você precisa olhar se aquilo que você tem, a forma como você tem reagido àquilo, está te levando para perto de Deus ou está te levando para longe de Deus. E você tem um Deus que te ama e que nunca quer ver você longe. O propósito de Deus é que você caminhe cada vez mais perto dele. E talvez você esteja pensando, mas Daniel, eu não sei qual é o meu propósito. Não casei, Daniel, sou novo demais. Ou então, não tenho filhos ainda, Daniel, para entender isso que você está falando. Irmãos, o nosso maior propósito é entender quem nós somos em Deus, que é muito maior do que você casar, é muito maior do que ter filho. O seu propósito está lá em 1 Pedro 2,9. Põe para mim, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz para nós através do livro de Pedro, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdócio real. Você sabe o que é o sacerdote? Sacerdote é a pessoa que tem a responsabilidade de religar, de reconectar aqueles que estão longe com Deus. Essa era a função do sacerdote no povo de Israel. E Deus, através de Pedro, está dizendo para nós assim: eu te escolhi como um sacerdócio santo, real. Mas Daniel, eu sou falho. Daniel, eu sou cheio de limitações. Daniel, às vezes eu explodo. Daniel, às vezes eu peco. Bem-vindo ao meu mundo. Às vezes eu também. Que nós precisamos ter um coração quebrantado, arrependido, não orgulhoso. Corre para Deus, pede perdão e não permita que os seus pecados te impeçam de ser aquele que o Senhor te chamou para ser. Mas está na hora de você se posicionar também com relação a coisas que te travam, que te impedem de viver um chamado mais profundo com o Senhor. E o que será? Pornografia? Será falta de perdão? Será estar vivendo essa vida cheia de murmuração, de reclamação, que você está engolido pelos seus problemas, pelos seus desafios, pela rotina? Querido, Deus está te chamando e me chamando para viver um novo nível de vida, a dar um passo além daquilo que você já tem vivido até hoje. Eu já passei pelas crises que a gente passa na vida, mas a hora que você descobre, irmãos, sabe, a paz que excede todo entendimento. E é tão doido que o texto que Jesus fala: no mundo tereis aflições. Vou colocar para vocês verem isso. Olha que doido. Cadê aqui? É João 11, 25. É isso mesmo? Desculpa, João 16, 33. Põe lá, João 16, 33. Olha o que fala. Olha como começa esse versículo que fala das aflições. Estas coisas eu vou falar para vocês, que eu tenho dito, é para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando assim, ó: essas coisas eu digo para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por sofrimento. É uma coisa assustadora, totalmente oposta. Como assim? Você está falando que eu vou passar por sofrimento e é para eu ter paz? Exatamente. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que se a nossa vida está na mão de Deus, venha a tempestade que vier, aconteça a história mais terrível que acontecer na sua vida. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu todos os filhos. Se eu não me engano eram 10. Todos morreram quando a casa desabou. Estavam todos reunidos na casa de um dos irmãos. A casa desaba e mata todos os filhos de Jó de uma vez só. Os vizinhos todos começam a roubar todas as suas propriedades, seus rebanhos, e ele passa de ser rico, passa a ser um homem sem nada. E ele não blasfema contra Deus. Até a sua esposa, e o diabo está lá falando para Deus, né? Deus, Jó não te negou, não blasfemou ainda, porque você não tirou tal coisa dele, porque ele está com saúde. Aí ele vai e fica doente. Doente ao ponto de ter que se coçar com cacos de telha, a Bíblia vai falar. Feridas que coçavam, e ele pegava caco de telha para coçar. Aí o diabo está pensando se vai mandar arrancar a esposa também ou não.
a esposa está falando assim: Jó, Deus rejeitou você, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí o diabo fala assim: deixa essa mulher aí. A mulher é a única coisa que fica. Miriam, você está vendo a prova, a falta de sabedoria da mulher. Mas ele fala, sabe o que para a mulher? Nu eu vim para esse mundo, e nu eu vou voltar embora. Se Deus está provendo ele, está achando por bem fazer tudo isso comigo, ele sabe o que ele está fazendo. E a única coisa que Jó faz é perguntar para Deus: Deus, é alguma coisa que eu fiz? E aí tem os amigos da onça, que ficam falando para ele assim: provavelmente você cometeu algum pecado, provavelmente você fez alguma coisa errada, Deus não ia fazer, Deus não ia permitir que você vivesse tudo isso, se você fosse uma pessoa que estivesse fazendo tudo certo, né, Jó? E Jó fica lá pensando, mas na verdade não, ele não fez nada de errado, simplesmente Deus permitiu que aquele sofrimento viesse sobre ele. Mas quando vem a última luta, que é a falta da sua saúde, ele não nega, Deus vem e restitui 2 vezes mais tudo o que Jó havia perdido. Só não teve 2 esposas, a esposa ficou só uma. 2 vezes filhos, 2 vezes a riqueza que ele tinha. Restituiu. Ele teve uma das maiores experiências com Deus, de entender que Deus é soberano, seja no momento bom, ou seja no momento ruim que nós estamos passando, venha a tempestade que vier, meu Deus, Ele é Deus. E a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da estátua, prestes a serem lançados na fornalha: ó rei, o Senhor nosso Deus quer nos livre, quer nos não nos livre, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Nós não nos prostraremos diante da cultura imposta por esse mundo. Nós não nos prostraremos diante daquilo que a minha carne quer pedir para mim. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Cuidado, cuidado. Depois da salvação, uma das coisas que eu mais prezo com o que é presente de Deus para nós, através daquilo que Jesus fez na cruz, foram várias coisas que Jesus conquistou. A principal é a salvação, ser salvo e ir para o céu. Mas Jesus conquistou a cura, tanto física como emocional, que Ele quer fazer isso comigo e com você hoje. Mas mais uma coisa, Hebreus tem um texto que fala que Jesus, Ele colocou uma âncora dentro do Santo dos Santos. E agora todos nós temos livre acesso à presença do próprio Deus, através do nome de Jesus. Olha que doido isso. Você que não conhece muito ainda, você está chegando agora, no meio desse povo doido aqui. As pessoas, antes de Jesus vir, somente uma pessoa do povo, que era o sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, derramar o sacrifício no altar lá, uma vez por ano. Uma pessoa, que tinha que ficar ali, se purificando para fazer esse ritual. Quando Jesus morre naquela cruz, acontece algo físico que demonstra isso. O véu que separava lá no templo o lugar santo dos santos para outras áreas do templo, ele é rasgado sobrenaturalmente do alto a baixo. E esse texto ele vai falar que Jesus, ele conquistou livre acesso ao Pai, porque foi assim que ele veio ensinar eu e você a conhecer a Deus, como Pai. E não é um pai mal representado pelos pais terrenos, que pisam na bola, vão embora, adulteram, fazem o que não devem, tratam você mal, tratam com violência. Deus não. Deus, Ele é o Pai perfeito, o Pai presente, o Pai que não vai embora,
O Pai que está aqui nessa noite, e Ele quer curar o seu coração de feridas. Quero que você feche seus olhos nessa noite agora. Eu quero ler um texto para você que está em Isaías 43, mas eu quero que você preste muita atenção. Não vai colocar no telão, porque eu quero que você ouça. Fala assim, Isaías 43, verso 1, diz assim: agora sim diz o Senhor que te criou, que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu te perdoei, te chamei pelo teu nome, porque você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te submergirão, e quando você passar pelo fogo, você não se queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar, visto que você é precioso e preciosa aos meus olhos, também você foi honrado, e eu te amei, e assim dei homens por ti, e os povos pela tua vida. Por isso não tenha medo, porque eu sou contigo, e trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que você o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não se lembre mais das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Por acaso você não está percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Continua com seus olhos fechados. Pastores, eu quero pedir para vocês virem aqui na frente. Rafa, Suzy, venham aqui. O Espírito Santo de Deus começa agora a trabalhar nos corações, Senhor. Você que está no seu lugar e estava passando por um momento terrível na tua vida. Você estava pensando às vezes em tirar sua própria vida, ou então a ansiedade, tanta luta financeira, tanto caos. Talvez pessoas à sua volta sendo mandadas embora. Talvez você perdeu o seu emprego. Você está com seu coração apertado, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Essas pessoas estão aqui para orar por você. Se você não quiser falar nada, você não precisa nem abrir a sua boca. Você só vai receber essa oração. Mas não vá embora da mesma forma que você entrou aqui. Deus não quer que você vá embora carregando esse fardo que você trouxe. Deus quer te libertar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Louvor, pode começar a cantar. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Todos, fica de pé no seu lugar. E eu quero que você comece a reconsagrar a sua vida. Mas você que está passando por lutas, você que estava com o seu emocional destruído, o Senhor Deus te trouxe aqui, não é por um acaso. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele preparou para que você fosse livre. E eu quero te convidar a vir para frente se você precisa entregar medos, ansiedade, desespero. Se tem algo que tem consumido o seu coração, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer você livre. Livre, 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 livre. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para quebrar todas as cadeias. O sangue de Jesus tem poder para tirar você dessa cadeia que você está preso, que você está presa. Em nome de Jesus.
Jesus. Você não veio para essa casa por um acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor trouxe você, porque Ele tem um propósito, porque Ele vai te fazer livre. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todas as cadeias. Em nome de Jesus, todo mal, toda mágoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, alcança agora, Senhor, Espírito Santo de Deus. Toca agora, Pai. Toca no coração do teu filho, Jesus. Toca, Senhor. Comece a cantar. Querido, se você está sentindo arder seu coração, e essa ardência do seu coração está falando assim: é comigo, é comigo. Talvez você nem saiba, talvez não tenha acontecido nada, mas o Senhor está te chamando no teu lugar, porque Ele tem um propósito, e Ele quer fazer uma aliança com você nessa noite. Eu desafio você com todo amor: saia do seu lugar, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa, o Senhor quer renovar a aliança com você. Se você está sentindo algo tocar no teu coração, saia do seu lugar e venha aqui receber essa oração, querido. Não resista, feche os olhos todo mundo, queridos. Venha e receba o que Deus tem para você. Deus só tem o melhor para você, querido. Deus te ama, Deus não te abandonou. Você não passa desapercebida aos olhos de Deus. Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para a sua vida. Feche os seus olhos, comece a reconsagrar a sua vida, você que está no seu lugar. Se renda ao Senhor, não seja um espectador. Se envolva com teu Deus, se disponha, venha se dispor para ser usado nas mãos dEle. Só mais um pouquinho. Agora você que está no seu lugar e que também quer falar assim: Deus, chega de postergar viver o teu chamado, e eu vou gastar minha vida para fazer a sua vontade também. Se Deus está te chamando para dar um passo maior com relação ao teu chamado, venha para frente para a gente orar por você também, em nome de Jesus. Feche os olhos, pode ir, louvor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem com teu poder, Senhor. Tira-nos, Deus, do nosso comodismo. Leva-nos, Deus, a viver o teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com alguma dor física, venha receber essa oração também agora, em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Vem, Senhor, vem com teu poder, Pai. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo, Santo de Senhor, noite ou de dia. levanta os teus filhos, Jesus. Sua bênção chegou, comece a cantar. Levanta os teus filhos, Senhor.
frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com o mundo. Oh Senhor, te adoramos, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus. Santo Jesus. Pai. Santo Senhor. Tem alguém aqui que está com alguma dor física, alguma doença? Tá sentindo ou não dor, não importa, mas tem alguém aqui que veio doente para a igreja hoje com alguma dor? Levante sua mão no seu lugar bem alto. Tem alguém que veio doente? Em nome de Jesus. Kimberly, Duda, Neto, vão junto com o Yuri e com a Bárbara ali. Vocês vão orar junto com ela. Rafa, Pastor Marcelo, os nossos irmãos que estavam aqui. A gente vai orar por cura agora. Mais alguém que está com alguma enfermidade, levanta bem alto sua mão. Também, querido? Sinésio. Vilma. Vem aqui então, Vilma. Vem aqui também, querido.